Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar dando sequência aqui à nossa aula, né? Lembrando que a gente estava discutindo um pouco sobre modo de produção, então eu vou dar continuidade a essa discussão para que a gente entenda que a nossa sociedade existe uma dimensão, né, do seu funcionamento que explica, né, a sociedade a partir de uma lógica de comportamento econômico, ou seja, então hoje, inevitavelmente, a gente vai estar caminhando por essas três disciplinas: história, sociologia e, em alguma medida, economia. Até para frisar, eu acho que todo mundo às vezes esquece, né? Ou muitas pessoas às vezes não saibam que a economia é uma área do conhecimento correspondente às ciências humanas, né? É uma ciência humana aplicada, ela não é uma ciência exata. Os economistas, por mais que eles achem que são e lidam com variáveis estáveis, não lidam. A economia é uma ciência humana que analisa, sobretudo, o comportamento dos homens a partir dessa lógica de maximização dos ganhos, né? De produtividade, de otimizar recursos. Isso tudo está de acordo com a economia, e por mais que a gente às vezes veja no jornal que existe um economês, né? Um idioma, né? A economia é um processo mais simples do que às vezes da maneira que ela se apresenta nos telejornais e no discurso técnico dos economistas. Grosso modo, a gente sempre se pergunta, ou às vezes, muitas vezes não tem interesse, né, de saber o que é economia, e eu particularmente acho uma área do conhecimento, um objeto de estudos muito interessante. Acho que vale a pena a gente compreender um pouco do funcionamento da economia, do debate da economia, até para a gente compreender melhor a nossa sociedade e de forma que a gente possa modificá-la, melhorá-la, contribuir para o seu aperfeiçoamento, né? E para isso a gente precisa, em alguma medida, saber também o que é economia e o funcionamento da economia. De maneira muito simples, né? A economia é o conjunto, né, na verdade, é a forma que o conjunto dos indivíduos participa do processo de produção de bens e serviços, né? Então, essa na verdade é o objeto de análise da economia, daquilo que a economia tenta observar. Então, é o conjunto, é a forma como o conjunto das pessoas e grupos participam do processo de produção de bens e serviços. E o que são bens? Bens é tudo aquilo que é todo aquilo que é produzido pelo homem, vamos dizer assim, materialmente. Então, carros, casas, fábricas, navios, aviões, máquinas, bens duráveis. Aí a gente vai, não vou entrar nisso hoje, mas tem ainda diferenciações que a gente estuda às vezes na geografia, né? Bens duráveis, bens não duráveis, bens de capital, mas isso é um outro debate. Mas a gente vai só se ater hoje nessa dimensão mais geral, né? Mais genérica do que são bens. Então, bens é tudo aquilo que é produzido materialmente pelo homem. E o que são serviços? Serviço é o produto da atividade humana. Então, vai desde a aula de sociologia, da aula de história, a consulta médica, a um software que a gente compra e utiliza. Tudo isso a gente são considerados de serviço. Então a economia, ela se estrutura na relação, né, que o conjunto dos indivíduos estabelecem em torno da produção de bens e de serviços, né? Isso é o objeto mais geral da economia. E aí, no processo de produção desses bens e serviços, é necessário, para que o homem produza bens e serviços, da força de trabalho, através do trabalho, né? Então, o trabalho é um instrumento que, através da força de trabalho, os homens e os grupos humanos produzem os bens e serviços. Então, força de trabalho, ela inevitavelmente, a gente, como eu falei na relação com o modo de produção, na aula anterior, ele se relaciona com a transformação da natureza. Então, é através do trabalho, da força de trabalho, que o homem produz bens e serviços e transforma e domina a natureza. Então, esse processo de transformação, e se a gente for pensar fazendo outras relações, o próprio processo econômico, ele se dá em relação com a natureza, né? Utilizando os elementos da natureza, apropriando desses elementos da natureza, transformando esses elementos da natureza em recursos naturais,
que no seu processo final do processo de produção, culmina nesse tanto em bens materiais como em serviços. E de um modo geral, esses recursos naturais, vamos dizer assim, na sua forma primária, né, eles são chamados de matéria-prima. Isso a gente já estudou, já viu, né? Quando a gente estuda história do Brasil, processo colonial, e vem lá os portugueses no Brasil e eles buscam matéria-prima para manufaturar esses produtos e revenderem na própria colônia. Então a matéria-prima, ele é o produto, vamos dizer assim, primário, retirado da natureza, que serve para a produção de determinados produtos, que são chamados produtos finais. Vocês estão vendo essas estantes aqui atrás, né? Essas estantes, inicialmente, a matéria-prima delas, uma era de ferro e outra era madeira bruta, né? E no processo de produção, de retirada desses recursos naturais, a madeira era um recurso natural, a matéria-prima, e eles transformaram-se em móveis, um de madeira, o outro era o ferro, né? Então, para que a gente saiba que esse processo de produção, o processo econômico, ele se dá na relação do homem de transformação da natureza, de utilização desses recursos da natureza, se apropriando e também transformando a natureza por sua vez. Lembrando que esse processo de produção nem sempre também ele é isento de um sentido negativo, ele não tem só um sentido positivo, às vezes ele pode ter um sentido negativo, como bomba atômica, poluição, degradação do meio ambiente. Então esse processo de produção ele não tem só um sentido positivo, ele pode vir a ter também um sentido negativo na maneira que ele se relaciona com essa natureza. E para que o homem consiga transformar a natureza, fazer uso dessas matérias-primas, desses recursos naturais para garantir o processo de produção, o processo econômico, né? Ele precisa de instrumentos de produção. E o que são instrumentos de produção? Instrumentos de produção é tudo aquilo que serve para que o homem, na relação com esses recursos naturais, possa transformá-lo em algum produto, em algum objeto que tenha um valor de uso para as pessoas, né? Que tenha alguma utilidade. Mantendo o mesmo exemplo, o móvel, para ele ser transformado, para ele se transformar num móvel, eu precisei da matéria-prima, mas quais seriam os instrumentos de produção? Desde as máquinas, que serviriam para cortar, polir, envernizar, todo o material que eu utilizaria para dar esse formato para essa estante, e também tem os instrumentos de produção que são indiretos, né? Que aí seria o local onde eu estaria produzindo, né? Essa estante seria a luz elétrica, para que eu pudesse ligar a serra lá, fazer a água, que eu pudesse às vezes lavar o material de produção. Então todos esses meios, esses instrumentos de produção, tem instrumentos de produção que são diretos e instrumentos de produção que são indiretos, né? E pensando todos esses meios materiais para a produção de bens e serviços, desde matéria-prima, recursos, instrumentos de produção, recursos de modo geral de produção, eles no seu conjunto constituem os meios para a produção de bens e serviços. É o velho conceito de meios de produção. Sem esses recursos, como matérias-primas, como instrumentos de produção, como força de trabalho, a gente não teria condições de definir os meios de produção. E é na análise, é no conjunto desses elementos que a gente tem a representação, né, o conceito de meios de produção. Então, o que são os meios de produção? Que eu devo ter dado uma enrolada. É o conjunto de recursos que uma determinada sociedade, num determinado momento histórico, detém para produzir, para transformar a natureza, para transformar os recursos naturais em bens e serviços. Então, os meios de produção, na verdade, seria essa totalidade, esse conjunto, né? E aí a gente percebe, ao longo da história, diferentes formas, né, nas quais os homens se relacionaram com esses meios de produção. E é nessa relação que uma abordagem, por exemplo, da história dentro de uma perspectiva econômica permite a gente definir diversas fases históricas. Para eu não ficar de maneira tão abstrata, vamos pensar, hoje a gente se relaciona com os meios de produção a partir da venda da força do trabalho, porque eu, como professor, no caso, vendo a minha força de trabalho em troca de um salário. Então, a grande parte da relação
dos meios de produção dos processos produtivos estão amparados em relações de trabalho assalariadas, também baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, eu não sou dono de uma fábrica desse celular. Eu compro o celular como produto, mas existe um empresário ou empresários que detêm uma fábrica e a posse dessa fábrica, ele precisa ter a posse da fábrica, precisa ter a posse das máquinas. Então, todos esses meios para produzir o celular no qual eu estou falando com vocês, eles resultam também de um outro referencial importante do atual modo de produção e dessas relações que os homens estabelecem com os meios de produção, que de um lado é a propriedade privada, do outro lado é a prestação, né, é a força de trabalho estabelecida a partir de relações assalariadas, né? Então isso marca as diferenças históricas. Em um determinado momento foi a servidão, durante a Idade Média. Já tiveram momentos também, diversos momentos da história, que foi amparado na escravidão. Então isso a gente acaba vendo que a sociedade se relaciona de acordo com o tempo histórico de maneira distinta com os meios de produção, estabelecendo outras relações de produção, mas eu vou explicar melhor o que seriam essas relações de produção. Então, nesse sentido, se a gente for parar para pensar, tanto a força de trabalho, ou seja, a capacidade e o conjunto de homens que estão disponíveis para trabalhar, como também os meios de produção, ou seja, todos esses recursos necessários que dão condições ao trabalho humano de produzir, constituem um outro conjunto, que também é definido como forças produtivas. Então, meios de produção mais a força de trabalho produz as forças produtivas de uma determinada sociedade, num determinado período histórico. Então, hoje, por exemplo, quando a gente tem um alto nível de desenvolvimento tecnológico em algumas áreas, um alto nível de produtividade para algumas áreas também econômicas, isso e tem mão de obra sobrando, gente sobrando para trabalhar, ou não, é só para a gente ter uma ideia. Isso constitui, quando um historiador for analisar, ou um sociólogo, um próprio economista, ele vai analisar as forças produtivas disponíveis. Quantidade de força de trabalho ou de trabalho humano disponível para operacionalizar o conjunto dos meios de produção. Então, sempre a gente vai pensar forças produtivas dentro desse conjunto, dentro dessa relação entre dois conjuntos, vamos dizer assim. A quantidade do trabalho humano disponível, né, as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, mais os meios de produção. Isso constitui, essas duas dimensões constituem as forças produtivas. Então, toda a sociedade ela apresenta um conjunto de forças produtivas no determinado momento, né? E essas forças produtivas é o que vai definir a capacidade de uma determinada sociedade enfrentar enfrentar a condição de escassez e também garantir a sua própria sobrevivência. Isso é um outro elemento também importante para a gente pensar a economia do ponto de vista da história, é que ela sempre esteve muito ligada à ideia da escassez, né? Então, a economia também é uma outra maneira de a gente definir a economia, sempre foi o conjunto de relações, né, que os homens estabeleceram e organizaram o trabalho e utilizaram dos recursos da natureza para garantir a sua sobrevivência, sempre enfrentando uma realidade de falta, de escassez. Mas isso é uma outra discussão. Então, a maneira que os homens se relacionam nessa dinâmica, né, do trabalho humano com os meios de produção, isso também é definido pelos historiadores como força produtiva, relações de produção. E o que são as relações de produção? São, na verdade, o conjunto de regras, normas, crenças em que as pessoas estabelecem dentro desse processo produtivo. Se a gente, conforme eu disse, e aí eu vou retomar melhor na próxima aula, ver se eu pego outros exemplos para a gente explicando. A gente hoje tem um modo de produção capitalista, né? E quais são as relações capitalistas hoje? Ancoradas em pessoas que detêm o capital, a propriedade privada, ou seja, o conjunto dos meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção, e outras pessoas que vendem a sua força de trabalho como forma de sobrevivência. Então, nesse sentido, a gente no modo de produção capitalista, a gente tem de um lado as pessoas que detêm o capital e os meios de produção, do outro lado as pessoas que não detêm o capital, mas são obrigadas a vender a sua força de trabalho, o seu trabalho humano, o seu tempo,
para garantir a sua sobrevivência. Isso eu vou entrar melhor num próximo momento, mas eu acho que isso dá a chance para a gente pensar o seguinte, que ao longo da história humana, o trabalho sempre foi um fator fundamental para garantir a sobrevivência humana. O homem só sobreviveu ao longo da história porque conseguiu produzir e se organizar em torno da produção, de forma a retirar os recursos necessários para a sua sobrevivência na natureza e garantir a sobrevivência do grupo, né? Mas isso sempre foi um processo árduo e sempre teve seus conflitos. Não é à toa que, se a gente for analisar o trabalho ao longo da história, sempre existiram grupos dominantes em que constituíam minorias e exploravam, vamos dizer, retiravam os excedentes do trabalho de uma coletividade, de uma maioria, né? Então, essas dominações ao longo da história, mas isso eu vou tratar melhor, eu estou encerrando, ao longo da história, a gente tem grupos que se justificaram na condição de dominante, seja por força militar, seja por motivos religiosos e políticos, né? Então, esses grupos, em alguma medida, sempre se apropriaram do excedente, da maior parte daquilo que era produzido, e estabelecendo uma relação de dominação. Também, ao longo da história, uma característica comum, muito recorrente, eram constituíam minorias sustentadas no trabalho da grande maioria da população em diversos contextos históricos e em diversas regiões do mundo. Mas isso a gente vai tratar na próxima aula. Então, galera, eu vou passar, desculpa sempre por estar falando às vezes de um pouco acelerado, mas é a maneira que eu tenho para conseguir ser sucinto e não deixar o vídeo muito longo, né? Aí a gente vai melhorando, talvez eu faça de uma próxima vez vídeos ainda menores, aí eu não tenho a obrigação tão grande de ficar acelerado, falando rápido, né? Mas é isso. Então eu vou passar um pequeno exercício, um exercício que eu vou pedir para que vocês só pesquisem a definição, né, o significado dessas palavras, matéria-prima, recursos naturais, esse tipo, meios de produção, forças produtivas, modo de produção, tudo isso eu vou fazer uma listinha para que vocês pesquisem. É um exercício pequeno, porque eu sei que vocês estão aí fazendo muita atividade por conta dessa pandemia. Em breve a gente se reencontra, continue em casa, tá? Vamos superar isso aí. Tamo junto, pessoal. Grande abraço.